Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Mesmo sentado. Lerei dos versículos 1 a 9. Vou pegar o relato pelo meio. Normalmente a gente não faz assim nas pregações, mas é porque esse texto eu expus mais detalhadamente no domingo à noite. Então, recomendo que, se você não esteve aqui domingo à noite ou não acompanhou a transmissão, depois você retorne lá e ouça. É só você procurar lá no canal do YouTube, culto domingo à noite, 5 de junho, em que eu falei do contexto, você vai entender bem. Mas hoje estamos numa reunião de oração. Eu quero focar num aspecto específico desse texto. Por isso, já vou começar a história um pouco pelo meio aqui. Mas eu recomendo que você escute, se já escutou, escute novamente a mensagem de domingo à noite. E aí você vai poder conectar de forma mais clara com o que eu falarei agora. Diz assim, 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos; se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas, e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, que o Teu Espírito Santo ministre aos corações nessa breve reflexão e nos desperte para que nós também, assim como esses 4 homens, possamos não permanecer calados, mas possamos anunciar a boa notícia de que há suprimento na casa do Pai, de que há esperança e de que o Senhor enviou não um ruído no acampamento dos arameus, mas o Senhor enviou o Teu Filho amado para trazer salvação. Abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, eu detalhei esse contexto de forma mais pormenorizada, mais detalhada no domingo à noite. Se você não esteve aqui, recomendo que você ouça a mensagem que está disponível no YouTube. Mas só para situar aqueles que não ouviram a mensagem de domingo à noite, o povo de Israel estava em Samaria, Reino do Norte, capital Samaria, estavam ali e com alguma frequência os sírios atacavam Israel, no reinado de Jorão, filho de Acabe, o péssimo rei de Israel, marido de Jezabel, uma terrível mulher, uma feiticeira, que trouxeram muitos danos ao povo de Israel. E Jorão, seu filho, agora nesse momento era o rei de Israel, e era uma situação muito complicada. E os arameus, ou os sírios, eles cercaram, e havia uma tática, eu falei no domingo, de você conquistar o inimigo naquela época, que era o seguinte: as cidades eram cercadas por grandes muros, não havia conexão de energia elétrica como temos hoje, a grandes distâncias de uma cidade para outra, nem de tubulação de esgoto, nem de água. Então, quando você fechava
o acesso a uma cidade, você cessava totalmente a possibilidade de entrada de mantimentos, de negociações, e aos poucos a cidade ia secando, ia minguando, pois as pessoas consumiam tudo que estavam ali, consumiam os animais, consumiam os cereais, e não tinham mais como sair da cidade para comprar, para trocar, para negociar, e as coisas iam terminando. E a situação aqui, o cerco se estendeu tanto, irmãos, que a situação se tornou tão dramática que eles estavam vendendo, isso está no capítulo 6, uma cabeça de jumento, né, algo que não presta para nada normalmente, estava sendo vendido por um preço absurdo de caro, ou então uma caneca de esterco de pomba, para as pessoas tentarem comer alguma coisa, tamanha era o desespero, a fome daqueles que estavam dentro de Samaria em meio a esse cerco que já se estendia muito. E pior ainda, o relato do capítulo 6 mostra que o rei Jorão ia passando e uma mulher o chamou para julgar uma causa, e a causa é porque ela tinha negociado com uma mulher que elas se alimentariam da carne de seus próprios filhos. Algo terrível, inimaginável, canibalismo, pessoas se alimentando de carne humana, ainda mais de seus próprios filhos, e assim eles fizeram, e no dia seguinte a mulher escondeu o seu filho para que a outra não se alimentasse da carne dele. Coisa horrível, mas já estava, como eu disse domingo à noite, já estava prevista pelo Senhor, lá em Deuteronômio 28, nas consequências da desobediência, as maldições vindas da desobediência, você encontra lá algumas delas falando que seriam cercados de forma tão cruel por povos inimigos que isso poderia acontecer, infelizmente, por causa do pecado dos reis, por causa do pecado de Acabe, de Jezabel, mas também o pecado do povo, também o pecado do rei Jorão. Agora essa situação terrível aconteceu. Mas eu não quero focar nossos olhos nessa breve reflexão no contexto histórico ou mesmo no pecado específico de Israel e da capital Samaria nessas circunstâncias, mas na atitude desses 4 homens, esses 4 leprosos que estavam de forma despretensiosa à porta da cidade e já esperando a morte, eles pensaram, como lemos aqui, já no capítulo 7, que diferença faz? Vamos lá no território do inimigo, vamos lá no acampamento dos sírios ou dos arameus, e que nos importa? Que diferença faz se a gente for lá ou se não for? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome na cidade. Se a gente for para lá, a gente pode pedir comida, o pior que podem fazer é nos matar, mas a gente vai morrer de um jeito ou de outro. Então vamos. Então, de forma despretensiosa, eles foram, mas sem que eles soubessem, Deus já tinha operado algo extraordinário ali, feito um barulho tremendo, que os inimigos acharam que era um exército inimigo contratado por Israel os atacando, e todos eles fugiram de forma desesperada. Mais à frente o texto mostra que eles foram deixando roupas pelo caminho, saíram do jeito que estavam, saíram correndo desesperados, e o que os 4 leprosos encontraram foi um acampamento vazio, como eles saíram correndo, lotado de provisão, de bens, de roupas, de coisas de valor e de muito mantimento, de muitos animais. E eles chegaram lá, e eu queria focar os olhos especialmente nos versículos 8 e 9. Versículo 8 diz: tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas, e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Engraçado que eles estavam achando aquilo tão extraordinário que ele estava nos escondendo. Mas escondendo de quem? Não tinha ninguém. O que eu vou esconder se não tem ninguém para pegar? Então eles estavam escondendo, talvez ainda não acreditando que tinham chegado ali, não tinha ninguém mais. E eles escondiam, guardavam, talvez pensando, vai que outras pessoas cheguem atrás, mas só tinham eles. Ninguém podia imaginar que isso aconteceria. E o que eu quero nessa noite, nessa breve reflexão, focar os nossos olhos, irmãos, é numa espécie de aplicação prática desse texto, que eu nem desenvolvi muito essa parte no domingo à noite, o tempo não permitiu, mas é que esses homens, eles encontraram um mantimento, um suprimento extraordinário, inimaginável, e eles não guardaram para si. Versículo 9 que lemos diz: então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, este é um dia de quê? Boas notícias, e não podemos ficar calados. E eu digo que é uma aplicação prática, eu quero aplicar isso à nossa vida, porque, assim como esses leprosos, longe de Cristo, nós estávamos em miséria, mas não talvez numa miséria material, talvez alguns aqui antes de se entregarem a Cristo tivessem até uma situação financeira mais confortável do que tem hoje, mas certamente estávamos em miséria espiritual, pois a Bíblia diz lá em Efésios 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Então, muito pior do que a miséria daqueles homens que era somente de barriga vazia, nós estávamos espiritualmente mortos. E Deus nos alcançou, Deus nos tem dado toda a sorte de suprimentos, de alimentos espirituais, e nós não podemos ficar calados, irmãos. Nós não podemos cerrar os nossos lábios, nós precisamos anunciar que há suprimento em abundância vindo da parte do Senhor, pois Ele espantou o inimigo. Com o envio do seu Filho, o seu ministério, a sua morte na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia, Ele despojou os principados e as potestades, Ele venceu e Ele nos convida para o grande banquete. Como diz lá em Mateus 22. Aqueles 4 leprosos não tinham, e fizeram assim meio, vamos ver no que bicho vai dar. E por intermédio deles, Deus salvou toda uma cidade. E às vezes a gente pensa assim, para a gente evangelizar, e é curioso que o diácono Marcos, eu pedi para ele orar e não combinei nada com ele. Ele nem sabia que eu ia pedir ele para orar. Mas a oração dele foi muito alinhada com o que eu tinha para compartilhar com os irmãos, que é sobre evangelização, irmãos. Mas aqueles homens tinham uma boa notícia, porque o arraial estava lotado de suprimento. Imagina um grande exército dos sírios, dias após dias. Quem está acompanhando um pouco da guerra da Ucrânia, essa situação terrível que está se desenrolando há tanto tempo, você vê que às vezes os ucranianos atacaram os suprimentos dos russos, os russos atacaram os suprimentos, porque o cara está lá na guerra, precisa receber mantimentos para se manter lá. Então, quantos mantimentos, tinha tudo lá, e os leprosos foram, acharam, e se deleitaram, e comeram, e beberam, pegaram prata, pegaram ouro, entrava de uma tenda, saia na outra, fizeram a festa. Como muitas vezes nós ficamos quando somos alcançados pelo Evangelho, e a nossa vida passa a ter esperança. Eu encontrei sentido para a minha vida, encontrei propósito, encontrei a verdadeira riqueza desse mundo, encontrei a alegria verdadeira, e a gente começa a se deleitar com as coisas de Deus, mas nós não podemos ficar calados, irmãos. Nós temos que anunciar que há suprimento, há esperança, há alegria, porque assim como aqueles homens lembraram que haviam muitos miseráveis na cidade de Samaria, há muitas pessoas miseráveis espiritualmente ao redor de nós. Há muitas pessoas carecendo de ouvir uma mensagem de esperança, carecendo de ouvir uma mensagem de salvação para as suas vidas. E quem traz essa mensagem somos nós. O que tem te impedido de evangelizar? O que tem te impedido de anunciar? Eu queria chamar a atenção para algumas coisas que podem nos desvirtuar. Primeiro, esses homens eram leprosos. Eles eram miseráveis, eram deixados à margem da sociedade. Mas ainda assim, sabendo que tinham sofrido tanta rejeição, tanto abandono, e que talvez ainda sofressem se voltassem para a cidade, eles voltaram lá. Eu penso que uma coisa que às vezes nos impede ou nos trava na evangelização é que nós esquecemos que nós somos miseráveis. Alguém disse, se não me engano foi Lutero, que pregar o evangelho é um mendigo compartilhando o pão com o outro. Todos somos pecadores, a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos fomos afastados de Deus por causa dos nossos pecados. Eu sempre falo aqui na igreja, às vezes parece até uma pegadinha, mas não é a intenção. Mas muita gente fala com alegria, Isaías 59:1, que fala que o braço do Senhor não está encolhido, nem seu ouvido que não possa fechado, que não possa ouvir o nosso clamor. Mas no Isaías 59:2, no versículo seguinte, fala: mas os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. Nós estávamos separados de Deus, irmãos. Nós estávamos condenados à morte eterna. Nós estávamos condenados a uma miséria muito pior do que aquela de Samaria, naquela ocasião dramática. Mas o Senhor nos alcançou, o Senhor fez um reboliço no arraial do inimigo, o Senhor enviou provisão abundante, e agora nós precisamos nos deleitar, nos deliciar com isso, e também falar para outros, voltar lá para Samaria e falar: há esperança, você pode viver uma vida diferente, não vai ser talvez uma vida fácil, certamente não será, passará por sofrimento, por provações, por privações, mas nós precisamos abrir nossos lábios. Então, primeira coisa, tenha consciência que assim como aqueles leprosos estavam numa situação de miséria, sem Cristo todos nós éramos miseráveis, pois pecadores estávamos afastados de Deus. Segundo, tenha consciência que há suprimento abundante na presença de Deus.
Muitas vezes a gente não se deleita nas coisas de Deus porque a gente está com o olhar tão focado em outras coisas. Procure se dedicar mais à leitura da palavra, procure se dedicar mais à oração, esteja mais presente na igreja, se esforce, se dedique às coisas espirituais, pois há um banquete à nossa disposição. Como eu tenho falado, irmãos, e falo isso sem querer acusar ninguém, nem gerar peso sobre ninguém, mas a gente vê que parece que muitos cristãos hoje vivem uma vida espiritual morna, estão tristes, desanimados, mas também não têm uma vida constante de oração, não têm um contato constante com a palavra de Deus, não valorizam a comunhão dos santos, e às vezes vão procurar, e às vezes se entregam, gastam rios de dinheiro com remédios, com tratamentos, com terapias, não que isso não possa ter algum valor em algum momento, entenda bem o que estou dizendo, mas às vezes, se voltarmos às antigas disciplinas, talvez aquilo que você viveu no início da sua caminhada, de ler a Bíblia todos os dias, de orar todos os dias, de ligar a televisão e abrir a Bíblia, de orar com a sua família, de sentar à mesa e fazer uma oração, coisas simples, irmãos. Você desfrutará do alimento que Deus nos dá gratuitamente. Os israelitas não levantaram uma espada para guerrear aquela guerra. E chegaram lá os leprosos, estava tudo vazio, tudo disponível para eles. Vá comigo em Efésios capítulo 1. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios 1, a partir do versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 3 diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, irmão. Você tem experimentado isso? Então, primeira coisa, você reconhece, assim como eu, que somos pecadores e estávamos em situação de miséria longe de Deus, assim como aqueles 4 leprosos, que a primeira coisa para a gente entender que a gente precisa evangelizar é que a gente tem que falar de arrependimento de pecados e que nós nos incluímos nisso. Não podemos chegar para evangelizar, se arrependa, seu pecador miserável, senão você vai para o inferno, sem lembrar que se nós não tivéssemos nos arrependido e não continuarmos nos arrependendo, nós podemos estar caminhando para o inferno junto com ele. Lembre-se da miséria espiritual na qual todos nós nascemos. Lembre-se que há fartura na casa do Pai. Lembre-se que há abundância de alegria. O salmista no Salmo 16 fala. Vai lá comigo no Salmo 16, eu nem ia ler não, mas creio que o Espírito Santo quis nos lembrar desse texto. Lemos um do Novo Testamento, olha o do Antigo Testamento, Salmo 16. Versículo 11 somente, Salmo 16, 11. Diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A alegria na presença de Deus, irmãos. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria e paz. Alegria. E a alegria não depende de você ter muito dinheiro, de você ter todas as coisas. Você já experimentou a alegria do Senhor, às vezes, em momentos assim, que as coisas estão muito difíceis, que a pressão está grande e o Espírito te enche de alegria? Domingo à noite terminamos o culto aqui, o culto acabou, tudo certo. Aí eu fui ali para o violão, começamos a tocar despretensiosamente alguns louvores e virou, quase começou a nossa vigília aqui. Estamos anunciando, ainda não marcamos. Mas foi uma alegria que eu vi os irmãos e as irmãs cantando, louvando, dançando, mas eu vi uma alegria genuína que eu creio que foi no Espírito Santo, irmãos. Então a alegria do Senhor transcende as circunstâncias. Então há um banquete na presença do Pai. Há toda sorte de bênçãos espirituais. Você tem experimentado isso, irmão? Você tem aberto a Bíblia, o Espírito Santo enche teu coração, as lágrimas vêm aos seus olhos. Diácono Valquir pregando sobre isso recentemente, falou sobre isso. Há quanto tempo que você não ora, talvez de joelho na sua casa e as lágrimas vêm aos olhos, e você lê a Bíblia e seu coração se enche de paz, de esperança. Há abundância
de provisão. Então, a primeira coisa, reconheça que assim como aqueles leprosos, todos somos miseráveis, pecadores, carentes da graça e da misericórdia de Deus. E estávamos destinados à morte, e não à morte somente pelo cerco de Samaria, mas à morte eterna. Reconheça que a abundância de bênção espiritual, de todo tipo da sorte, bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, na presença de Deus, há delícias à destra do Senhor. Outra versão do Salmo 16 fala isso. Delícias à tua destra perpetuamente. Você tem experimentado essa alegria, a plenitude do Espírito Santo? Ou você está se deleitando com pequenas coisas e fica vendo um filme, fica vendo alguma coisa? Não que seja pecado ver um filme, ver uma série, e fazer um passeio, e fazer compras no shopping. Entenda bem, senão caímos no legalismo. Não é isso. Mas às vezes o sentido da tua vida é dar uma volta no shopping. É assistir a série que você gosta. Mas isso, irmãos, é uma coisa que é igual você estar com fome e comer pipoca, né? Ou então comer um biscoito de polvilho, um biscoito Globo, aquele que vende no trem, né? É até gostoso na hora, mas daqui a pouco você está com fome de novo. Na presença do Senhor há alegria verdadeira. Na presença do Senhor há sentido de propósito. Então, a primeira coisa, se você não se reconhece pecador e acha que a nossa sociedade é uma sociedade muito egocêntrica, então as pessoas, tem muita gente doente, sofrendo, porque acha que merecia uma vida muito melhor, que assistiu na televisão, na propaganda ou no shopping, acreditou nisso, que não é verdade, não. Nós somos pecadores, merecemos ir para o inferno. E fica esperando que a sua vida seja aquilo tudo que você sonhou e vive deprimido, abatido. Somos pecadores, somos miseráveis, mas Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos alcançou, e a plenitude de alegria na presença de Deus. Então, se você se acha alguém muito sofredor, alguém que não merecia essas coisas, reflita, porque a nossa sociedade tem empurrado. E sabe por que eles falam isso? Sabe por que te empurram tanto, com perdão da expressão, goela abaixo, que você merece tantas coisas, que você merece aquela viagem dos sonhos, que você merece o carro que você tanto quer, que você merece ter todos os seus sonhos realizados, que eles querem ter o dinheiro. Porque aí quando você, mané, cai no papo deles, você gasta o seu dinheiro comprando aquilo que eles falam que você precisa e é o que eles vendem. Entendeu? Não é porque eles gostam de você, não. É que eles sabem que você cai no papo dele, você vai comprar a roupa que ele está vendendo, vai comprar o carro que ele está vendendo, vai comprar a viagem que ele está vendendo, vai no shopping que ele está falando que tem a grande promoção, e você vai achar que você está arrebentando e você está caindo de patinho no conto deles e gastando, às vezes, um dinheiro que você não tem para buscar uma alegria que não vai preencher a tua alma. Abra os seus olhos para as ilusões desse mundo. E aí tem muito crente abatido, triste, mas eu não consigo nada na vida, quando há um banquete espiritual diante de nossos olhos. O Senhor é aquele que prepara banquete no deserto. E se você não tem essa consciência, peça a Deus que te dê essa noite. Mas saia daqui falando isso para os outros. Versículo 9, eles disseram, lá de 2 Reis 7, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então, se você acredita em tudo que eu te falei até agora, se você não acredita, ora, porque você precisa se converter. Perdão, a franqueza. Mas se você não acredita que somos pecadores e não acredita que há delícias na presença de Deus, você precisa se converter ou precisa acordar para a vida. Mas você acredita nisso tudo? Abra os seus lábios. Fala de Jesus. Fala. Mas eu não sei falar. Pede a Deus sabedoria. Dá o teu testemunho a princípio, dali você usa para pregar o evangelho. Eu tenho falado muito sobre isso. Aí não na pregação da noite, mas na pregação da manhã. Paulo falando aos presbíteros de Éfeso lá em Mileto, ele falou, não deixei de anunciar tanto a gregos quanto a judeus que convertessem-se a Deus com arrependimento e fé em Jesus Cristo. O evangelho é isso, arrependimento e fé, é só isso. Aí o cara vai falar, mas me arrepender de quê? Eu faço tudo certo, não traio minha esposa, pago meus impostos, mas você é pecador. Pecador é você, é verdade, eu também sou, mas você também é. Porque o padrão de Deus é muito alto. E a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Você cumpre toda a lei de Deus? Eu nem conheço a lei de Deus, então. Se você não conhece, já está começando a descumprir. Então somos todos pecadores. Mas isso não é para você ficar desesperado, é para você ter esperança que há uma saída, é a fé em Jesus Cristo. Abra os seus lábios. A pregação da igreja primitiva, em suma, era isso. Era falar da ressurreição de Jesus, falar da salvação, falar que ele era o Messias esperado. É isso.
Então, o que te impede de fazer como aqueles 4 leprosos? Engraçado que a igreja, hoje em dia, eu acho que está muito mais preocupada com o capitão do rei do que com os 4 leprosos. Porque você olhando essa aqui, você fala, quem poderia fazer alguma coisa? O capitão do rei, era o capitão no qual o rei se apoiava o braço. E esse capitão falou, nem se Deus abrisse as comportas dos céus, se cumpriria a palavra de Eliseu. E aí aconteceu, e ele foi atropelado pela multidão e morreu. A igreja hoje está muito mais preocupada com o capitão, com o poder. Estou falando do Bolsonaro aqui não, sendo explícito, tá? É porque a Bíblia fala que era um capitão. Estou falando nem pró nem contra. O capitão aqui não é o capitão Bolsonaro, não. É o capitão do rei Jorão. Mas, como vocês sabem, eu não me posiciono politicamente de púlpito. Mas o capitão aqui é o da Bíblia mesmo. Mas tem muita gente que fala, não, se a gente tivesse um oficial, pronto, para não causar polêmica, um oficial muito poderoso, coladinho com o rei, nossos problemas acabariam. Deus não precisa de um oficial, Deus não precisa de um rei, Deus não precisa de nada. Com 4 leprosos, Deus restaura uma cidade. Mas eu tenho pouco, eu não sei falar, eu pouco conheço da Bíblia. Você acha que aqueles 4 leprosos fizeram curso de evangelismo aonde? Abra os seus lábios. Abra a tua boca. Fala, Jesus transformou minha vida, Jesus transformou minha família, ou você não acredita que transformou? A plenitude de alegria na presença do Senhor, a satisfação, a sentido de vida, ou não há? Se não há, é outro problema. Aí você precisa aprender a ter prazer nas coisas de Deus. Cantamos aqui, pois, para te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia venha mais e mais estar ao seu lado, Senhor. Você tem alegria na presença de Deus? Se não tem, isso é um problema. Na primeira hora, Senhor, me dá alegria, porque evangelista sem alegria é um problema. Ó, vai lá para a igreja. Porque é muito bom. Olha, Jesus é bom. Por que você está falando isso que o pastor falou que tem que falar? O cara não vai querer nem olhar para a tua cara. Não, o pastor falou que todo crente tem que falar de Jesus. Eu estou falando porque ele mandou. Aí, primeiro, acerta os teus ponteiros, depois você vai evangelizar. Mas quando você tem alegria na presença do Senhor, quando em meio às lutas, às dificuldades, a alegria do Senhor enche a tua mente, enche teu coração, você sabe, não interessa se o oficial do rei falou que Deus teria que abrir umas comportas dos céus, Deus pode usar 4 leprosos despretensiosos para salvar uma cidade inteira, Deus vai fazer. O que tem te impedido, irmãos? Vamos evangelizar. Esses dias, vou encerrar com isso, tem um restaurante que às vezes eu almoço aqui no shopping, e eles têm um cartãozinho de fidelidade. E eu completei o cartãozinho de fidelidade. Aí eu cheguei lá e falei, está completo. Ele falou, não, tudo bem, pode escolher, pode comer, um PF, né, um prato executivo lá, pode comer, só paga a bebida. Eu falei, tá bom, me vem a minha aguinha com gás com limão, que eu sempre gosto de tomar aquilo ali mesmo. E beleza. Aí no final, acabei de comer, não sei o que, já estou acostumado a fazer isso. Aí o cara falou para eu pagar água, beleza, eu tinha registrado, aí comecei a ver o WhatsApp, um monte de mensagem, pensando um monte de coisa. Fui embora sem pagar água. E ainda saí pela lateral, porque tem uma porta lateral. Meti o pé, vim para a igreja. E foi sexta-feira, tinha aula de música aqui, começou a chegar o pessoal para música, eu estou para aula, eu estou conversando com uma irmã, aí me deu aquele negócio, meu Deus, eu saí do restaurante sem pagar água. Era uma água com gás. Falei, meu Deus, eu vou lá evangelizar. O cara fala, o caloteiro que saiu sem pagar. Aí eu falei, vou voltar lá agora, né, gente? Que isso? O que vão dizer? Mas já se descobre que eu sou pastor, então já era, né? O escândalo. Lá, ainda sai pela porta do lado, para não pagar nada, para não sair pela frente, para ninguém cobrar ele. Aí eu voltei lá e fui pedir desculpa do rapaz. Ele falou, não, tudo bem, é R$5. Eu tirei, dei para ele, paguei ele. Aí ficam 2 meninas na porta. Aí eu comecei a conversar com as meninas, aí eu expliquei, né? Desculpa, eu me esqueci. Eu sabia que o almoço não tinha que pagar por causa do cartãozinho lá. E me esqueci, fui embora, voltei. Não, acontece que não sei o que. Comecei a conversar, não sei por que carga d'água, eu falei da igreja. Aí já falei dos cultos, já passei o horário de culto, já passei um monte de coisa, já convidei para vir na igreja. Aí hoje passei lá de novo, falei com a menina, comentei com ela alguma coisa. A gente tem que evangelizar, irmãos. Mesmo que você esteja voltando no restaurante pedindo milhões de desculpas, morrendo de vergonha que você esqueceu de pagar a água. Mas usa qualquer circunstância para falar de Jesus. Abra os seus lábios. Eu queria encerrar com esses poucos minutos que temos ainda, mas sem deixar de fazer algo que é fundamental na evangelização, irmãos. A gente pensa, para evangelizar a gente precisa conhecer bem a Bíblia, é bom conhecermos a Bíblia. Para evangelizar a gente precisa ser uma pessoa
assim, corajosa para chegar e falar para os outros, vai precisar de uma dose de coragem, porque talvez você trabalhe com uma pessoa há 10 anos, essa pessoa não sabe que é cristão, chegou a hora de você se revelar como um cristão. Talvez você vai falar com alguém desconhecido e falar, você precisa ter coragem para isso. É verdade. Mas há uma coisa fundamental na evangelização, irmãos, a oração. Porque só o Espírito Santo pode tocar no coração. A gente tem que orar pelas pessoas. Você quer evangelizar alguém, quer falar de Jesus? Ore por essa pessoa. Ore, peça a Deus que fale ao coração dela. Você encontrou alguém no shopping, encontrou alguém na rua, encontrou um colega que você não via há muito tempo, fale de Jesus e tudo. Mas ore, coloque a sua vida diante do Senhor. Eu vou me encerrar agora com uma frase, não do culto da noite, mas que eu falei aqui no na pregação do culto da manhã, que Paulo dizendo lá em Atos 20, não precisa abrir não, Atos 20, 35, Paulo cita Jesus num texto que não está nos evangelhos, mas que ele diz que Jesus disse, ele diz assim, Atos 20, 35, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Talvez você tenha chegado aqui cheio de problemas, cheio de tristeza, cheio de frustrações, e Deus está querendo te dar a felicidade de dar o que é mais precioso na face da terra, que é o Evangelho, a salvação em Jesus Cristo. Você dá isso para os outros por meio da pregação. Aqui Paulo está falando de assistência material, mas a gente pode pensar também que é uma forma de abençoar as pessoas com o que é mais precioso nessa vida, é pregar o Evangelho. Mas eu estou triste, cheio de problemas. Às vezes, na hora que você está mais triste, com mais dificuldade, é que Deus vai te usar de forma mais poderosa. Abra os seus lábios, encontre felicidade em dar às pessoas muito mais do que o suprimento do arraial dos círios, mas a presença, a palavra, a salvação em Cristo Jesus, que só o Espírito Santo pode nos conceder. Feche seus olhos.